Vamos conversar com a jornalista e diretora executiva da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, Natália Viana. Bom dia, Natália. Bom dia, tudo bom? Tudo certo, a gente sempre brinca aqui, tudo certo de acordo com o contexto, né, do que pode ser tudo bem aqui, Natália. E você lançou há pouco o livro Dano Colateral, a intervenção dos militares na segurança pública. E é uma obra que parte justamente do episódio muito trágico, né? A morte do músico Evaldo Rosa, que foi fuzilado, sendo atingido por mais de 80 tiros disparados por militares no Rio de Janeiro, em 4 de abril de 2019. O episódio que também resultou na morte do catador de recicláveis Luciano Macedo, que tentou ali ajudar o Evaldo. Esse episódio trouxe à tona ali a questão da morte de civis durante as operações de segurança pública que são ali empreendidas por militares. Então eu queria que você falasse, Natália, primeiro a respeito desse episódio, não só pela tragédia que ele representa em si, sendo que o processo ainda não tem nenhuma conclusão, mas também como esse episódio acaba ilustrando a postura e o papel desempenhado pelas Forças Armadas na área de segurança pública no Brasil. Obrigada, pela pergunta. Esse episódio ele é muito revelador, e eu acho que ele é muito revelador de tudo, porque vocês lembram do escândalo que foi quando aconteceu, né? Em abril de 2019, e o caso depois caiu num esquecimento que para mim é um pouco difícil de compreender. Não é um caso fácil, são mais de 80 tiros de soldados em plena luz do dia num domingo. Dois pais de família foram mortos, outro foi atingido, tinha uma criança no carro, era uma família que estava indo para um chá de bebê. E olha, um ano depois, 2 anos depois, não houve nenhuma reportagem na imprensa. Isso realmente me deixa bastante chocada. E há uma informação que eu acho que não está, as pessoas não estão sabendo. O julgamento do caso foi adiado várias vezes. Era para ter sido jogado em abril desse ano, depois foi mudado para julho e agora está para 16 de setembro. Ou seja, continua sem julgamento. Isso na justiça militar que se orgulha de ser a justiça mais célere do Brasil, né? Mas esse caso ele revela mais do que isso, né? Esse caso ele revela que o Exército, e esse caso ele é exemplar porque o Exército, o Comando Militar do Leste, atua como sempre age. Quando há uma morte envolvendo um civil numa operação militar, eles imediatamente dizem que eram criminosos, e que os soldados agiram em legítima defesa. Essa é a primeira nota que é publicada, quase sempre. Apenas se há grandes questionamentos, nesse caso houve grande questionamento, porque a esposa do Evaldo ficou no local e exigiu que a Polícia Civil fosse fazer a perícia, ela exigiu isso, mesmo desesperada. E aí houve a Polícia Civil de fato, a polícia conseguiu recolher todos os elementos e os moradores do entorno também começaram inclusive a xingar, a atacar os soldados, porque viram o que aconteceu. Apenas quando há esse tipo de repercussão, e aí também a mídia entra, que o Exército muda a sua postura. Aí passa-se a fazer um IPM, né? O IPM são os próprios soldados do mesmo batalhão, inclusive investigando um caso criminal. Em todos os IPMs que eu acompanhei, todos, eles, digamos, protegeram os soldados. Nesse IPM, por exemplo, ao invés de a conclusão ser que houve ou uma tentativa de homicídio, ou pelo menos um homicídio, era um descumprimento da regra de engajamento, que é um problema, um descumprimento administrativo e não um crime, né, crime militar. Depois, o Exército age defendendo publicamente, nesse caso do Evaldo, não foi só o Exército, né? O Mourão defendeu, o Bolsonaro defendeu, Luiz Eduardo Ramos defenderam, falaram que precisa se averiguar, deve ter sido criminoso. E aí, ao longo do processo, também, uma coisa muito. Obviamente, outra coisa, quando se investiga, o IPM nunca ouve as famílias, eu não vi um IPM desses 35 casos em que as famílias foram ouvidas para saber qual que era a circunstância, o que, que a pessoa estava fazendo um pouquinho antes da morte, e finalmente você tem uma postura, e isso se repete também, de criminalização das vítimas. Então, o caso Evaldo é o caso clássico, se você acompanha o julgamento, eles não conseguiram criminalizar o Evaldo, mas eles estão criminalizando o Luciano de maneira assustadora, tentando ele e a esposa, que eram moradores de rua, estavam justamente construindo um barraco, é isso que eles estavam fazendo naquele domingo,
pondo madeira para construir um barraco. Então veio um monte de preconceito, racismo, essas coisas todas. E finalmente, o que é o mais importante para mim e que é o que se vê novamente agora, quando as Forças Armadas e a cúpula do Exército e generais estão super envolvidos no governo federal, é a ausência de reconhecimento de erros e busca de aprimorar. Isso não há. Há um acobertamento, uma tentativa de não punir os seus membros quando é politicamente relevante, e nenhuma busca de aprimorar a instituição. E é interessante, né, porque você acabou de citar aqui a questão da resistência da esposa do Evaldo, né, de ficar ali até chegar à Polícia Civil, mas em outros casos isso não houve, e tanto nessas características do que ocorre na cena do crime, como também depois quando vai a julgamento e no processo, muitas vezes esse tipo de caso só tem os soldados como testemunhas, até porque as outras pessoas que viram acabam tendo medo, né, de depor contra agentes das Forças Armadas, e você usa um termo bem interessante, né, que é a PMização das Forças Armadas brasileiras, porque na prática, quando a gente vê o tipo de justificativa, inclusive, sempre a tese da legítima defesa, não, porque ele estava no meio do tiroteio, é muito parecido com aquilo que os agentes policiais também usam quando envolvidos nesse tipo de episódio. Quer dizer, Natália, além de não acrescentar nada em termos de segurança pública, a participação de militares acaba reforçando a violência dos agentes do Estado, que infelizmente já é comum no Brasil? Acaba reforçando também a militarização, né, da segurança pública. E há um momento, como eu estudei todos os casos desde 2011, houve uma diferença muito grande entre, por exemplo, o primeiro caso que aconteceu durante o governo do Lula, que era o caso em 2010 na Maré, 2011 já era o governo da Dilma, que é o seguinte, havia justiça civil que ainda podia investigar e punir esses casos. Isso foi modificado pela lei de Temer em 2017. E a Justiça Civil, ela era mais pelos processos. Estou falando que eu estou lendo os processos, não é um chute de uma pessoa que acha coisas. Eu li os processos muito profundamente. A Justiça Civil e a Polícia Civil eram muito mais técnicas e muito mais buscando, de fato, elucidar o que aconteceu do que as justiças militares, né, do que a Justiça Militar. Então, esse controle civil, ele havia, no caso desse rapaz que se chamava Abraão, era do alemão, da Penha, na verdade, ele foi morto, ele tinha 15 anos, foi morto com um tiro nas costas, próximo de casa também, mas houve inclusive como é que se diz, eles refizeram a cena, né, refizeram a cena do crime com os soldados para tentar entender exatamente o que aconteceu. E aí a conclusão da Polícia Civil é que os soldados de fato atiraram, não havia nenhum indício de que ele estava armado, de que havia outros tiros naquela situação. Isso foi fundamental para o caso ter andado tanto. Acontece que quando o caso chega, quando a justiça, a juíza civil decide que ela mesma tem que julgar, o caso enfim, o Exército faz um enorme lobby, aí eu conto isso que acontece, vai até o Tribunal do Rio de Janeiro e depois o caso é enviado para a Justiça Militar, onde é imediatamente arquivado. Então, de fato, isso mudou com o tempo. Quando eu falo em PMização, eu falo muito da tropa na rua, e isso os próprios comandantes militares reconhecem, eles acham ruim quando o Exército fica muito tempo em operações, porque o Exército acaba fazendo, e aí o livro documenta isso muito, ações tenebrosas como as que a gente vê a PM fazendo, sim. E isso contamina, de fato, a tropa também contamina, obviamente, as lideranças, né? Eu acho muito importante a gente lembrar, não sei se todo mundo lembra, mas o Braga Neto, né, o general que hoje em dia anda ameaçando outros poderes, como já revelou o jornal Estadão, ele foi o comandante, né, da intervenção federal no Rio de Janeiro. Uma intervenção que teve mais de 230 operações militares. E aí você vê um tipo de atitude que realmente a gente já está, digamos, total falta de disciplina, né? Porque o que é mais falta de disciplina do que você exacerbar seu poder e ameaçar outro poder? E avanços autoritários e violentos que a gente realmente está muito mais acostumado a ver relacionado à PM.
Agora você fala no livro também da participação das Forças Armadas Brasileiras na missão de paz da ONU no Haiti. Uma operação, inclusive, você ressalta isso ali, distinta daquilo que a organização costumava fazer, já que até então as missões entravam no país após um acordo de paz entre grupos em conflitos para garantir o cumprimento do acordo. E no Haiti foi o contrário, né? Ela foi chamada para impor a paz, se é que a gente pode usar essa terminologia, né, uma paz imposta. Como os militares, em especial os generais que participaram dessa operação, passaram a ganhar importância não só dentro da instituição, do Exército Brasileiro notadamente, mas também da própria cena política brasileira, Natália? Eu acho que isso também tem a ver com o que a gente havia falando, né? Há um limite político, do avanço político nas polícias, né? Eu acho que você tem alguns representantes, a gente está falando de PMização, né? Você tem alguns representantes que podem ser eleitos, você tem alguns, alguns secretários de segurança pública que acabam no Supremo, você tem a ampliação da ação da milícia, que é uma ação política também, mas o Exército tem um poder político muito maior, sempre teve e agora avança muito mais, né? Por conta dessas operações. A operação no Haiti foi uma visão, era uma visão do governo Lula de que o Brasil teria que ser proeminente internacionalmente, que o nosso exército deveria se especializar em missões de paz. Por isso, aceitou-se o convite, que o general Heleno uma vez me disse, foi convite dos americanos diretamente para entrar no Haiti para impor a paz. Os americanos, eles estiveram profundamente envolvidos no golpe de Estado que houve ali, quando o presidente Jean-Baptiste Aristide foi sequestrado do país e retirado do país às pressas. Como reação, como Jean-Baptiste Aristide era muito popular, várias gangues começaram a causar violência, bagunça, etc., etc., e enviaram a missão da ONU para segurar isso um pouco. O próprio general Heleno também, em outra entrevista, diz que se tivesse tido um debate mais profundo, o Congresso não teria autorizado o emprego do Haiti, porque a nossa Constituição diz que só podem ser missões de paz e não missões de imposição de paz. O que aconteceu? O general Heleno, quando entrou lá, comandando as tropas todas, comandando as tropas internacionais, participou do combate, né, da parte mais séria de combates nas favelas do Rio. Então, houve muito combate mesmo. Há algumas operações, houve por exemplo, em Cité Soleil, que as ONGs locais apontam mais de 70 mortos civis. A ONU nega. O Brasil sempre propagandeou uma visão de que o que fez foi muito positivo para Haiti, foi muito, enfim, trouxe muito estabilidade para aquele país e tal, mas obviamente a gente olhando a situação do Haiti hoje, né, o Brasil ficou lá 13 anos comandando as tropas, a gente vê que o Haiti é um país absolutamente instável. Aí talvez, obviamente, seja um erro de origem. Primeiro, você não vai impor a paz depois de um golpe de Estado, que obviamente dá errado, mas também impor a paz, como você já disse, é uma coisa bastante complicada. Ao mesmo tempo, os comandantes do Haiti, eles passaram a ser super reconhecidos dentro do Exército, porque o Exército, as pessoas que vão para o Exército, elas gostam de operação, elas gostam de, né? Por que uma pessoa vai para o Exército? Elas gostam de operação. Então, comandantes bem-sucedidos passaram a ser super prestigiados. O próprio Heleno é um caso, o Heleno é um comandante conhecido no Haiti. E não só pelo Exército, mas também por outros setores da sociedade, por exemplo, a imprensa, né? E outros comandantes do Haiti também acabaram sendo contratados, por exemplo, para a segurança de grandes petroleiras, etc., etc. Então, eles passaram a ter um prestígio muito grande, dentro e fora. Passaram, por exemplo, o general Heleno, você vai lembrar, ele dava muitas entrevistas, sempre que tinha uma guerra internacional, sempre que tinha algum problema de segurança, chamavam o general Heleno. O general Santos Cruz, a mesma coisa. Passaram a ser figuras importantes. De uma maneira ou de outra, isso ajudou. Quando o Bolsonaro assumiu o poder e precisava de nomes fortes das Forças Armadas, ele lotou o governo com comandantes do Haiti e outras pessoas relevantes. Dos 9 comandantes que estão vivos, né, teve os que morreram no Haiti, 6 tiveram postos superestratégicos durante esses primeiros anos do governo Bolsonaro, para você ter uma ideia.
Agora, até chegar esse governo Bolsonaro, que a gente pode designar como um governo essencialmente militar, já que eles ocupam boa parte não só dos ministérios, mas também dos cargos de segundo escalão em todas as pastas, praticamente, tem um dado que você chama a atenção ali, que eu acho muito interessante, que é o papel do general Sérgio Etchegoyen. Ele que foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer, lembrando que o governo Temer foi o primeiro a colocar um militar como titular na pasta da defesa, subvertendo a própria origem desse ministério, e ele diz em certo momento ali, quando você pergunta para ele, né, numa das entrevistas que compõem o livro, o que ele queria dizer quando afirmava que o papel do exército é político, ele responde, é a política com P maiúsculo. Inclusive tentando diferenciar como organização política com P minúsculo, que é partido, organização de bairro. Enfim, qual o papel do Etchegoyen nessa transição, digamos assim, que saiu ali do governo Dilma, passando pelo governo Temer e chegando ao governo Bolsonaro com essa relevância toda, né, que os militares passaram a ter na vida política brasileira? Natália? Eu acho que tem duas reflexões importantes aí. Primeiro, assim, eu não acho que isso é um governo militar. As pessoas falam que é um governo militar seria um governo, né, dominado pela lógica militar. Esse governo ele é um governo de militares, e eu acho que os militares, de fato, têm uma influência muito maior do que por exemplo, a cobertura que a gente faz. Então, eu acho que tem várias ações muito relevantes que têm muito mais as digitais militares do que sequer transparecer. E os militares, eles são muito bons, inclusive, em comunicar as suas estratégias. E o Haiti é um exemplo disso. A narrativa, digamos, que ficou do Haiti, numa operação bem-sucedida, etc., foi absolutamente calculada pelos militares. E um dos. Desculpa que eu estou tergiversando, mas eu já volto. Uma das maneiras de fazer isso é seduzir, digamos, os jornalistas a irem junto com as tropas do Haiti. Obviamente, você sai com uma visão unilateral e etc. A sua pergunta sobre Etchegoyen. O Etchegoyen ele foi uma figura muito importante, e eu digo, ele inclusive discorda, ele me ligou para dizer que ele discorda que ele teve esse papel, mas eu digo que, para mim, ele é o grande arquiteto da volta dos militares ao governo. Por quê? O Etchegoyen, enquanto no comando do Exército, revoltou-se com o relatório da Comissão da Verdade, fez uma carta em protesto junto com a sua família, que é um ato de insubordinação, e não foi punido por isso. Mas ficou muito claro, ele era um general da ativa, o primeiro general da ativa a fazer esse tipo de coisa, uma carta de insubordinação e tal. Uma carta de protesto em relação a uma ação que era uma ação da presidente da República, que era comandante supremo das Forças Armadas. Sempre importante lembrar isso. E o Etchegoyen, ele quem arquiteta, isso quem está falando assim também não sou eu, são livros do Temer, o livro do Vilas Boas e outros relatos que saíram na imprensa de um amigo do Temer, inclusive. O Etchegoyen, ele participa de alguns jantares junto com o Vilas Boas, com o Michel Temer, quando o Michel Temer ainda era vice-presidente, e quando se arquitetava o impeachment. E a descrição deles é uma descrição muito assim, aquele jantar de cavalheiros que se entende, que tem uma visão para o país, etc, etc. Ali estava sendo organizado muito claramente um apoio do Exército ao governo Temer, caso houvesse o impeachment de Dilma, né? E aí há um pequeno indício de que a coisa foi um pouquinho além, que são aqueles áudios do Romero Jucá, que você deve lembrar, publicados pelo Rubens Valente, aquele do Supremo, fazer um acordo com o Supremo com tudo. Naquele mesmo áudio, o Romero Jucá diz para o interlocutor dele que está em contato com comandantes militares, eles estão monitorando, inclusive o MST. Quer dizer, houve aí um acordão, essa dupla, pelo menos, e obviamente eles nunca agem sozinhos, o comando do Exército discute muito tudo, né? Estavam de acordo com essa transição. E aí, uma vez que o Temer assume, e eu acho isso super relevante, porque há duas coisas muito relevantes simbolicamente na posse do Temer. A primeira, você vai lembrar, não havia nenhuma mulher. Você se lembra disso? Eles não perceberam que não havia nenhuma mulher, porque realmente a misoginia é tão grande que não se vê a relevância de incluir as mulheres no debate público, simples assim, e eles também não enxergam a misoginia que eles mesmos tinham em relação
ao governo Dilma e essa trama toda do impeachment. Então, a primeira coisa é que não há nenhuma mulher, isso causa estranheza e comentários na imprensa. A outra coisa é que o Etchegóin, essa mesma pessoa que tinha sido o único general da ativa a protestar contra a Comissão da Verdade, ele vira o ministro do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, que havia sido extinto por Dilma, recria o GSI, que, lembrando, é o ministério que cuida da ABIN, da inteligência brasileira, né, superinteligência brasileira, e ele vira o grande ministro forte do Temer. O Etchegóin, ele é amicíssimo, quase primo, né, eles dizem, do Vilas Boas, que era o comandante do Exército. O Etchegóin diz que quem decidiu que era importante ele estar aí era o comandante do Exército. A figura do Etchegóin ter virado figura forte do governo Temer foi relevante para a estabilidade do governo. Isso o próprio Temer reconhece nas suas memórias, naquela entrevista. Ele diz: o Exército empresta enorme prestígio. Então, assim, ali já houve um uso político do Exército pelo governo Temer e com a aquiescência do Exército. Aí você tem uma discussão que não, mas por exemplo, uma das críticas que os generais falam assim, não, nós entramos na política pela falta de digamos, eficiência ou pulso das forças civis, mas é uma coisa de duas mãos. Eles se aproveitaram de um vácuo que havia, e o governo Temer, você vai lembrar, tinha uma popularidade baixíssima, e quase caiu quando se descobriu aquela situação com Rocha Loures, e se manteve também com respaldo institucional do Exército Brasileiro. Então, eles também se aproveitaram disso para chegar, para voltar. E aí de certa maneira, democraticamente, o que lhes orgulha muito, ao governo. E agora a questão é como democraticamente eles vão sair. E, infelizmente, os indícios que a gente está tendo, não vou nem falar em disso que Bolsonaro diz que indício é prova, enfim, o que está acontecendo, os gestos que a gente está vendo agora, são, infelizmente, um eco do passado autoritário. Ameaçar outros governos não é uma atitude republicana. Ameaçar outros chefes de outros poderes, né, no caso, tanto o Supremo quanto o Congresso, não é uma coisa republicana. Natália, eu queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Teria muitos outros pontos aqui para abordar, mas realmente a gente não tem tempo. Você falou da misoginia em relação à então presidenta Dilma. Tem um papel que eu acho muito interessante que você descreve no livro ali da ministra Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, mas isso fica para outra ocasião. Natália, as pessoas que quiserem adquirir então o livro Dano Colateral à Intervenção dos Militares na Segurança Pública, tem nas livrarias, né? É da editora Objetiva. Exatamente. Tem também Kindle e e-book, é só ler. É isso aí. Obrigado, Natália. Até a próxima. Muito obrigada. Conversamos aqui com a jornalista, diretora executiva da Agência Pública de Jornalismo Investigativo e autora do livro Dano Colateral à Intervenção dos Militares na Segurança Pública, Natália Viana. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.